Bom dia para todo mundo, amém? Então, amados, hoje a gente vai estar encerrando com as duas últimas igrejas, né? Depois, no finalzinho, eu vou fazer uma rápida recapitulação das outras, bem resumidamente mesmo, só para a gente não perder. Que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, mais importante do que a forma que é sendo ensinada, mas é aquela forma que está sendo recebida no nosso coração, que o Senhor trate individualmente com a gente, amém? Eu acho que eu falei aqui no início do estudo, que há teólogos que interpretam as 7 igrejas do Apocalipse como se fosse as 7 fases da igreja durante a história. E como eu e Daniel estava falando, a gente acha essa interpretação uma interpretação muito pobre, porque ela limita as cartas. Então, tipo assim, aquela palavra lá para Pérgamo não serve para mim, aquilo. E, na verdade, eu vejo que em todas elas sempre há um alerta para a gente, para os nossos dias hoje, né? Então, eu penso assim, que essa aqui foram cartas escritas realmente para aquela igreja naquela época, mas que é o próprio Jesus falando com a gente. Até porque a própria palavra é uma carta de amor de Deus para a gente, né? Revelações profundas. Então, que a gente hoje continue recebendo a palavra como uma revelação, como o Apocalipse fala, a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo para mim. Amém? Que seja assim no nome de Jesus. Daniel, pode trazer meu caderno? Terminou? Terminou não? Está faltando quantas? Não entendi, filho. Tá, tira aí rapidinho. É porque ele ia tentar fazer um slide ontem, mas ontem ele chegou, tomou um banho e sumiu o Daniel. Tirou? Tá bom. Vamos abrir, amados, em Apocalipse. O capítulo 3. E a gente vai ver a primeira igreja, Filadélfia. Filadélfia. Não, deixa virar. Isso. Apocalipse, capítulo 3. E a gente vai ler do 7 ao 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Dani, não precisa se preocupar em... Só coloca a foto da ruína e aí depois você pode ir montando um slidezinho para mim. Apocalipse, não precisa colocar os textos bíblicos não, tá? A gente vai lendo aqui. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Fala assim: Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode colocar, filho? Ruínas de Filadélfia, tá, amados? Isso aí para a gente mais uma vez ter uma noção, onde era a antiga cidade de Filadélfia, na Turquia, que hoje é a Turquia, né? Lá atrás já tem construções modernas, mas aqui ainda tem algumas ruínas. Filadélfia. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada pelo rei
Pérgamo de Átalo, pelo rei de Pérgamo, Átalo II, nos anos de 158 a 138 a.C. A cidade estava situada na principal rota do correio imperial de Roma, para o Oriente. Era chamada a Porta do Oriente. Vocês veem que Jesus, sempre que fala, ele aborda algo do contexto da cidade. Então, ela era chamada a Porta do Oriente. Era uma cidade que tinha frequentes terremotos e tremores de terra. Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego. Então, era uma igreja, era uma cidade que já tinha essa função de ser uma porta aberta para a divulgação de algo. E ali foi estabelecida uma igreja, né? Então, uma porta aberta. Como que Jesus se apresentou para Filadélfia? Ele se apresentou como que é santo, em meio ao mundo de pecados, porque a gente pode lembrar que durante todo aquele período, e não muito diferente do que a gente vive hoje, era algo da cultura. Paganismo, as orgias, os cultos aos deuses que envolviam prostituição, envolvia orgia. E isso era normal, amados. No tempo da Grécia, então, da Grécia Antiga, para se ter uma ideia, relacionamentos homossexuais eram normais. Eram completamente normais. Porém, eles faziam questão de manter o casamento entre homem e mulher para procriação. Mas relacionamento amoroso, o que era normal era homossexualismo, né? Alexandre o Grande era homossexual, né? Um grande imperador da Grécia, conquistador, era homossexual. E isso na época era assim, né? Tranquilo. E hoje a gente, infelizmente, também está vivendo esse tempo de pecado. E aí Jesus começa a se apresentar, porque a gente precisa pensar nisso. Em que contexto a igreja estava inserida? A igreja estava inserida nesse contexto de uma pecaminosidade normal. A qualquer semelhança com a gente hoje não é mera coincidência, né? Só que parece que hoje, até por a gente ter tecnologias, as coisas se propagam muito mais rápido, então fica mais fácil até você criar manipulação, né? Mas é esse contexto que a igreja está inserida, um contexto de pecado. E aí Jesus ele se apresenta para Filadélfia. O que é santo, em meio ao mundo de pecado, ele é santo. Aí ele fala, no versículo 7, o que é verdadeiro. A gente viu em outras igrejas que o que estava acontecendo? Divulgação de falsas doutrinas, ensino de falsas doutrinas. A gente tinha doutrinas de Balaão, nicolaítas, doutrinas de Jezabel. Então Jesus vem se apresentando para Filadélfia. Olha, eu sou o verdadeiro, né? Jesus ele é aquela testemunha da verdade que testemunha de si próprio, porque ele é a verdade testemunhando da verdade. Né? Então ele vem para Filadélfia se apresentando, olha, em meio a todas as falsas doutrinas, eu sou o que é verdadeiro. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Davi representa aqui a autoridade, porque Davi foi o maior rei que teve em Israel, antes de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Mas Davi, ele traz essa imagem de autoridade. Então ele fala, eu tenho a chave de Davi. Ou seja, eu sou aquele que tem autoridade para abrir e para fechar. E aí a gente já vai entendendo essa carta. Porque ele começa falando do quê? De uma porta aberta. Então ele fala, eu tenho a chave. Sou eu que tenho a chave, é o Senhor que abre, é o Senhor que estabelece, e o que Ele abre ninguém fecha, e o que Ele fecha ninguém abre. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Lá no versículo 8, assim como nas demais cartas, Jesus vai falar para Filadélfia, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Como a gente vê em todas as igrejas, Jesus conhece as nossas obras. Amém, amados? Tanto aquelas que são feitas em público, quanto aquelas que são em oculto. O Senhor conhece. E eu acho interessante que ele fala para uma igreja que tem pouca força. O próprio Jesus fala, sei que você tem pouca força. Mas, apesar de ter uma pouca força, ele está colocando uma porta aberta diante dessa igreja. Por que Filadélfia talvez fosse considerada, talvez não, Jesus chama ela de uma igreja com pouca força? Porque provavelmente, amados, diferente do que a gente viu lá na igreja de Sardes, que era uma igreja que parecia viva, mas estava morta, essa igreja aqui deveria ser formada, em sua maioria, por pobres e escravos. Né? Então, diante dos olhos do mundo, naturalmente, é uma igreja fraca. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem recurso. E eu acho que hoje, infelizmente, essa tem sido uma visão. Que a gente olha, nossa, que igreja rica, que igreja poderosa, que igreja forte. Por que a gente acha isso? Porque são mega templos, lotados de gente, empresários, gente, né, artistas. Tem igrejas que têm muitos membros artistas, pessoas milionárias. Então isso passa aquela falsa ideia para a gente que é uma igreja forte. Por quê? Porque é uma igreja rica, se ela quiser, ela traz Heidi Becker, lá da Indonésia, para pregar, traz não sei quem, faz show com os melhores cantores, né? Mas aqui, diante dos olhos de Jesus Cristo, Filadélfia, apesar dele falar, eu sei que você tem pouca força, mas eu estou colocando uma porta aberta diante de você. E a gente vai ver que porta aberta foi essa. E eu achei interessante, estudando Filadélfia, eu falei, gente... Então, uma igreja que na sua maioria assim de pobre, né? Não tem tantos empresários. É uma caverna de adulão, né? Ai, meu Deus. Eu falei, eu tô achando que qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência, não. Mas eu comecei a pegar as palavras de Jesus para a gente mesmo. Apesar da gente ter pouca força, tem uma porta aberta. Amém? E Jesus coloca uma porta aberta diante dessa igreja. Amados, as nossas fraquezas não são obstáculos para aproveitarmos as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Amém? Nós temos aqui uma porta aberta. Neste local, o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta diante de Palmital. Amém? E apesar da nossa pouca força, o Senhor faz coisas grandiosas, não é? Amados, a gente não tem nem um ano, e em menos de um ano a gente já conseguiu fazer 2 festas para crianças, que eu não tinha visto ainda aqui, né? E eu vejo assim, realmente todos aqui podem comprovar o mover de Deus, como que as pessoas doaram, né? Todo mundo aqui conseguiu. Gente, a minha vizinha budista fez questão de ajudar. A outra católica foi lá sozinha, comprou brinquedo e trouxe numa alegria. E eu falei, gente, eu vou mostrar as fotos, né? Então isso, amados, são coisas que apesar de nós, o Senhor faz. O Senhor move, é o Senhor que inclina os corações. Então é o Senhor que abriu essa porta. Amém? Diante de Filadélfia estava essa porta. Que porta é essa? Vamos abrir lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 16. E a gente vai ler versículo 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 16, 8 e 9. Primeira Coríntios 16, 8 e 9. Amém? Fala assim. Ficarei, porém, Paulo falando, tá, amados? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Uma porta grande e eficaz. É o que, amados? É uma porta
missionária. O que a gente viu aqui? Filadélfia foi uma cidade fundada para ser uma porta de divulgação da cultura e do idioma grego. Aí, como o Senhor, em sua total plenitude, Ele aproveita e faz dessa igreja, coloca para essa igreja a mesma porta. Só que ao invés dessa igreja divulgar a cultura grega, essa igreja estava divulgando a cultura do céu. Aleluia. Ao invés dela divulgar o idioma grego, ela divulgava a palavra de Deus. Então aqui estava uma grande porta. E para Deus, amados, não tem esse negócio, são só 3. Ele começou a igreja com 12, amém? Então, um ainda era traidor. Então, na verdade, foram 11. E transformou o mundo e o evangelho chegou até nós. Então, que no nome de Jesus não haja complexo de inferioridade, ainda somos poucos, ainda somos pequenos, não temos recursos, nós temos o nosso Deus. E se Ele abriu a porta, ninguém vai fechar e a gente vai passar por ela, amém? Então, como uma vez eu ouvi, amados, deixa que Deus manda a onda. E a gente só pega a prancha e vamos surfar naquilo que Ele mandar para a gente. Amém? Glória a Deus por isso. Abre lá também Colossenses capítulo 4 e o versículo 3. Colossenses 4, 3. Fala assim, também apóstolo Paulo, no versículo 3. Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então, essa porta que o apóstolo Paulo está aqui pedindo para que fosse aberta, o Senhor abriu para Filadélfia. Amém? Glória a Deus por isso. E eu fui estudando essa igreja, eu falei, gente, eu acho que, né, vem viver comunidade cristã em Filadélfia. Somos nós, amados. O Senhor tem uma grande porta diante de nós, amém? Jesus, Ele vai elogiar Filadélfia, porque ela guardou a palavra de Deus e não negou o seu nome. E Ele fala, no versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, essa foi uma igreja que ela não se perdeu nos desvios doutrinários, mas perseverou no genuíno evangelho. Uma igreja que não negociou a verdade do evangelho. Por isso que o Senhor pôde abrir essa porta para a Filadélfia. Por quê? Porque eles tinham o genuíno evangelho. E só o genuíno evangelho é o que pode ser proclamado, divulgado, que vai gerar transformação. Amém? Então aqui o elogio do Senhor Jesus é sobre preservar a verdadeira palavra. Uma igreja que não se contaminou, que não se permitiu se amoldar ao mundo. Nós temos visto grandes igrejas, amados, igrejas ricas aos nossos olhos naturais financeiramente, mas que, infelizmente, têm negociado o evangelho de Cristo, onde o pecado deixou de ser pecado, onde qualquer coisa vira religiosidade. Ah, não, isso é religiosidade. Você pode encher a cara, você pode dançar o funk até o chão, e você pode transar a rodo, porque é religiosidade, né? Homossexualidade, não, a gente não fala sobre isso. Para que vai falar sobre isso? Entendeu? Então, assim, não existem mais os valores da palavra. E aqui a gente tem uma igreja que, apesar de, aspas, fraca, era uma igreja perseverante na palavra. E diante dela o Senhor colocou uma grande porta. Tanto é que o evangelho se espalhou, amados. Se espalhou. Hoje, infelizmente, a Turquia, ela é um país muçulmano. Hoje,
onde antes eram igrejas, foram transformadas em mesquitas. Quando os arqueólogos começam, às vezes, a fazer escavações, eles acham, por trás dos rebocos da mesquita, imagens do cristianismo, porque na época da Idade Média eram igrejas cristãs. Só que as igrejas foram se perdendo, foram perdendo seus valores, foram deixando a palavra, e aí veio o islamismo e tomou conta. Então é triste saber que esse país, que hoje é Turquia, ele já foi todo cristão, e hoje ele é todo muçulmano. Porque nessa época o evangelho se espalhou por todo o Oriente. Amém? Então, amados, é isso que é fundamental. Por isso que, assim, com cansaço, sem cansaço, com sono, mas a gente precisa estar aqui para preservar o genuíno evangelho, amém? Porque nós temos uma grande porta, amados, diante de nós, amém? Versículo 9. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Amados, quem eram os, aspas, judeus que não eram judeus? Eram judeus que perseguiam a igreja de Cristo. São considerados sinagogas de Satanás. Eu acho lindo como Jesus, ele é meigo para falar, assim, bem delicado, né? A gente costuma falar assim, às vezes, os pastores podem falar uma palavra, a gente, ai, que palavra mais dura. Uai, senta para ouvir Jesus falando, né? Raça de víbora, vocês são filho do diabo. E ele fala, esses aqui são sinagoga de Satanás. Por quê? Estavam perseguindo a igreja de Cristo. Eles perseguiam. Só que, na verdade, Jesus mostra que ele vai honrar essa igreja. E mostrar para esses, aspas, judeus, quem era o verdadeiro povo de Deus. Porque é tão lindo que ele fala, e saibam que eu te amo. Amados, a gente ouvir de qualquer pessoa aqui, que a gente é amado, já faz um bem. Agora pensa o próprio Cristo falando para uma igreja. Eu vou fazer que todo mundo saiba que eu te amo. Não tem honra maior, meus queridos, não tem honra. E interessante, uma igreja que parecia fraca. Eu vou fazer com que eles saibam. Não é simplesmente Jesus falar, igreja, eu te amo. Não, eu faço questão que todos saibam que eu te amo. Amém? E isso é lindo demais, porque nós somos a noiva amada do Cordeiro, né? Glória a Deus por isso. No versículo 10, por quê? Por que o Senhor vai honrar Filadélfia? Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amados, quando a gente guarda a palavra de Cristo, Ele nos guarda também nas provações. Amém? Isso é o que nos dá força, é o que nos sustenta. A palavra é o alimento. E essa igreja, por isso que essa igreja é tão interessante, que apesar de falar, olha, eu sei que você tem pouca força, mas essa igreja era poderosa. Por quê? Ela era poderosa na palavra. Sabe, amados, é por isso que eu tenho muito cuidado, às vezes a gente se iludir. Ai, avivamento, o fogo, como eu já falei, eu sou uma pessoa do reteté, entendeu? Reteté de Jeová, gosto do sapatinho de fogo, isso aí é comigo mesmo. Mas para mim, amados, não existe avivamento genuíno, poder, se não tiver palavra. Se não tem ensino da palavra, amados, a gente tem barulho. A gente pode ter muito barulho, a gente pode estar em igreja barulhenta achando que é avivada. Mas se não tem palavra, amados, não tem poder, não tem avivamento. Amém? E aqui a gente tem essa igreja poderosa. E no versículo 11, mais uma vez Jesus vai falar, venho sem demora. Ele revela a proximidade da sua vinda e alerta para que a igreja guarde aquilo que já tem. Sempre há o risco de se perder aquilo que foi conquistado, amados.
ele fala: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que Filadélfia tinha? A palavra. Então guarda a palavra. A gente vê o tempo todo a palavra de Deus nos instruindo. Guarda a palavra, guarda os mandamentos, pratique a palavra. Esse é o único jeito, amados, da gente realmente chegar até o fim. Amém? Porque a gente sempre vai ver o Senhor falando: ao que vencer. Ao que vencer. Então não tem esse negócio de que tô legal, já posso sentar, descansar e deixa para lá. Não, é ao que vencer. E há o risco. Se não guardar, é guardar. Guardar é tomar cuidado mesmo. Você zelar por algo. A gente precisa zelar por essa palavra, amém? Foi essa palavra que o Senhor trouxe. No versículo 12, então, a gente vê a promessa que ele faz. Ele vai falar: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa ao que vencer. Ser uma coluna no templo. Olha só, para uma igreja que parecia fraca, ele fala: eu vou fazer de vocês coluna. Coluna, amados, é algo para ser inabalável. E isso falando para uma igreja que estava numa cidade que tinha, já estava acostumada a terremotos e abalos. E ele fala: eu vou fazer vocês coluna. Eu vou fazer. Amados, sempre que o desânimo quiser nos abater, a gente precisa relembrar as promessas que o Senhor faz. E como a gente tem falado aqui, essas cartas são para nós. O Senhor vai fazer de nós coluna inabalável. Nada mais vai poder nos abalar. Amém? Depois ele fala: vocês vão receber os nomes de Deus, de Jesus e da cidade. Sabe o que é isso, amados? É como se nós estivéssemos recebendo um carimbo de propriedade. Ou então um selo de qualidade. Esse é meu. Esse ninguém toma, porque esse está carimbado. Amém? É isso, é receber esse nome. A quem pertencemos e de onde somos. Nos produtos, né? Costuma ver assim: fabricado em. E a marca do fabricante. Então, esse carimbo. Nós somos de Cristo. E nós pertencemos ao reino dele. Amém? Essa é a promessa que o Senhor faz para uma igreja aparentemente fraca. Então, quando eu estava quando eu estava estudando essa igreja, eu me emocionava, lembrando da gente aqui, né? Quem é que dá alguma coisa pela gente? Ainda. Não chegamos a 50 membros, né, amor? Ainda não chegamos a 50 membros. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quem abriu essa porta, amados, foi o Senhor. A gente não saiu arrombando porta nenhuma. O Senhor abriu, então é Ele que faz. E aí eu vi aqui o Senhor pegando uma igreja que era aparentemente fraca, falando que vai fazer coluna, que tem diante de si uma grande porta. Isso é para animar a gente. O Senhor colocando diante de nós uma grande porta. Amados, e a gente não precisa ficar nem olhando só para Palmital. Eu vejo Palmital como um começo. Mas é algo que eu tenho no meu coração, que daqui vai sair homens e mulheres de Deus para alcançar as nações, amados. Não é só Palmital. Eu vejo como Palmital, como se nós fôssemos aqui, aquele arco que vai retesar para trás e vai soltar a flecha. Então eu creio que há uma grande porta. Então que a gente nunca se permita se desanimar por números, ou às vezes decepções, porque como a gente fala aqui, somos todos imperfeitos, estamos todos em obra. A gente tinha que andar com uma plaquinha, né? Estou em obras. E o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar.
E que a gente não se desanime, amados, porque pode haver dia que o nosso irmão não vai estar bem, e pode passar pela gente, falar de uma forma que aquilo vai mexer com a gente, mas vamos em frente, amados. Tem uma porta aberta para a gente não pode parar. Estamos numa grande obra e não podemos parar. Amém? Glória a Deus. Não sou Cabo Daciolo, mas glória a Deus. Isso é só para vocês acordarem. Amados, vamos para a última igreja, que é Laodiceia. Daniel, pode botar a foto? Ruínas de Laodiceia, amados. Essa era a cidade de Laodiceia, na Turquia. Eu amo, sabe, gente? Eu não sei vocês, que de repente alguns podem olhar, mas um monte de troço quebrado, caído. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Para mim, isso aí é muito mais lindo do que um Empire State, uma Estátua da Liberdade. Você fala, Sandra, eu te dou uma passagem para Nova York, é para você visitar as ruínas. Me dá para ruína, qualquer uma. Pode ser o Coliseu, Grécia, Turquia, Jerusalém. Não precisa, cara, Nova York está lá, um monte de prédio, carro buzinando. Eu gosto disso. Isso é a minha coisa mais linda do mundo. Então, essa daí são as ruínas de Laodiceia. Vamos continuar, amados. Versículo 14, no próprio capítulo 3. Eu dei um título para Laodiceia, eu falei, uma igreja sem fervor espiritual. Capítulo 3, 14 ao 22. Posso ler? Fala assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Eu acho que eu já falei isso aqui de outra vez e eu vou frisar. Amados, a instrução o Senhor sempre vai trazer para os pastores. Amém? Sempre. Por isso é que eu falo, amados, vamos abraçar realmente a visão que o Senhor tem colocado no coração dos pastores. Então, aquela palavra que o Senhor trouxer como orientação, como direção para a igreja, a gente pode ir sem medo. Amém? Por quê? Porque Deus sempre começa pela liderança. Amém? É como se fosse um rio que vem lá da cabeceira. E aí, quando a igreja pega junto, amados, a coisa flui, Então, a gente vê aqui o Senhor tratando de coisas seríssimas com a igreja, mas Ele direciona ao anjo da igreja. É ao pastor. Por quê? Porque o pastor vai ter que dar conta diante do Senhor de tudo que Ele nos ensinou. A gente vai dar conta de tudo aquilo que a gente viveu. Mas ele vai ter que dar conta. As pessoas acham assim, que o pastor vai ter que dar conta das almas, de quem desviou, quem não desviou. Não, isso aí é responsabilidade individual. Mas aquilo que ele transmitiu. E se o Senhor falar, quem mandou você falar isso que eu não mandei você falar? Da onde você tirou essa ideia? Por que você ensinou? Por isso que às vezes eu penso que há pastores que são ateus. Eu falo, gente, esse pastor é ateu. Porque largando a igreja do jeito que está largando, falando que pode tudo, que não sei o que, e eu falei, só pode ser ateu, porque não tem temor, que um dia vai estar diante do Senhor prestando contas. Isso é muito forte. Então ele fala, o anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada eu tenho falta. Não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando isso para a sua igreja. Diagnóstico de Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, essa aqui é uma das poucas igrejas que Jesus não faz nenhum elogio. O Senhor só traz exortação do início ao fim. A cidade de Laodiceia ficava no meio das grandes rotas comerciais da época. Era uma cidade muito rica, chamada de o lar dos milionários. Havia teatros, um estádio e um ginásio equipado com banhos. Sabe aqueles banhos romanos que eram famosos na época? Lá tinha. Era a cidade dos banqueiros e de transações comerciais. As 4 principais características da cidade eram um centro bancário e financeiro, um centro da indústria têxtil, se produzia uma lã especial que era famosa no mundo inteiro. Era um importante centro médico, eram fabricados 2 ungüentos, um para os olhos e outros para os ouvidos. Era um centro de águas mornas. Por quê? Eu não trouxe, eu ia trazer um mapa para mostrar para vocês onde ficava Laodiceia. Laodiceia ficava entre 2 cidades. Uma era Colossos e a outra era Hierápolis. Colossos era uma cidade onde havia fontes de águas frias, muito frias. Hierápolis era uma cidade onde tinha águas quentes. O pessoal fala águas termais, né? Águas quentes. O que acontecia? Essas águas se juntavam e chegavam em Laodiceia. Então, quando chegava em Laodiceia, ela já não era nem fria e nem quente. Ela chegava morna. E isso fazia das águas de Laodiceia serem impróprias para se beber. A pessoa não conseguia beber aquela água, porque ela gerava vômito. Interessante, né? Jesus é assim, presta atenção quando estiver lendo os evangelhos, como que Jesus trata as coisas. Ele é um mestre por excelência, né, gente? É o nosso mestre. Porque ele trata de coisas espirituais, mas ele sempre traz algo do mundo natural. Para Pedro, que era pescador, ele chama Pedro para ser pescador de homens. A mulher samaritana que estava indo buscar água, ele oferece uma água da vida. E aqui a gente vê Jesus tratando com a igreja, e quando ele traz essa carta, a igreja ela sabe localizar do que Jesus está falando. Então assim era Laodiceia, né? Como que Jesus se apresentou para Laodiceia? Versículo 14, ele fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando ele fala que ele é o Amém, Amém, para quem não sabe, significa assim seja. Ele é aquele que faz a promessa e que cumpre. Então ele é o Amém, porque assim eu disse, assim será. Amém? Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é, como eu falei aqui, ele é a verdade que dá testemunho da verdade. Amém? Ele é o princípio da criação. Em João 1 e 2, a gente vê que a palavra fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele estava lá no princípio da criação, transformando o caos em beleza. Amém? Assim como estava um caos no princípio da criação, a gente percebe aqui uma igreja que estava um caos. Mas o mesmo que estava lá está aqui. Amém? Então, amados, isso, eu ouvi Azaf Borba falando, e para quem não conhece Azaf Borba, ele é um cantor evangélico, que tem músicas assim, que marcaram a nossa vida para sempre, né? E eu não sei quantos conhecem, tem uma dele que fala muito comigo, que ele fala: a cada manhã, conhece, pastora? A cada manhã
As misericórdias se renovam. E são muitas músicas maravilhosas. E Asaf, ele estava falando por quê? Porque às vezes, amados, dá uma tristeza no coração da gente. Pelo tempo que a gente passou, um ano sem estar congregando, visitando igrejas, dá uma tristeza. Porque a gente olha e fala, Senhor, o que está acontecendo? Cadê o seu evangelho? Cadê a sua palavra? Tem tudo na igreja. As igrejas estão pintadas de preto, isso aí é problema de cada um, é gosto, né, e tal. Cheia de ar-condicionado, luz, dança, tal. Mas cadê a essência? Cadê o fluir do Espírito Santo? E aquilo gera uma tristeza, mas eu estava vendo Asaf falando, e Asaf é uma pessoa super empolgada com a igreja de Jesus Cristo. E ele falou, amados, eu ainda acredito na igreja. Eu ainda acredito. E aí a gente tem que lembrar disso, não importa como está o estado da igreja em geral hoje, o Senhor é aquele que transforma o caos em beleza. E eu creio que o Senhor vai encontrar uma noiva gloriosa, amém? A gente não pode desanimar, amados, e nem se juntar com aqueles que só sentam o pau na igreja, né? Que batem na noiva do Cordeiro. Eu acho que Jesus não vai gostar, não, de saber que o povo está batendo na noiva dele. No versículo 15 e 16, Jesus começa a fazer um diagnóstico dessa igreja. Então ele fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, Jesus revela o quê? O que é essa mornidão? É a falta de fervor da igreja. Sabe aquilo que arde no coração? Sabe quando a gente começa a perder o prazer de pegar a palavra para estudar? Não sei vocês, amados, mas eu já perdi. Eu já tive momentos de perder o prazer de orar, de buscar o Senhor, de estar meditando na palavra, e realmente é uma sensação terrível. E essa igreja aqui, esse era o estado dela. Era o estado, como o pessoal fala, era o status quo, né? Era assim que ela era. Uma igreja sem fervor. Por isso que ele fala que é uma igreja morna. E ele ainda fala, era melhor que você fosse ou fria ou quente. Sabe por quê, amados? Porque o Jesus prefere um pecador assumido do que um crente convencido. Porque o pecador assumido, aquelas pessoas que sabem realmente a sua real condição, é muito fácil ela reconhecer que o evangelho é a solução para a vida dela. Mas agora aquela pessoa, sabe aquele doente que não admite que está doente? Esse é o crente convencido. Eu não, eu sou crente, eu vou para a igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, então eu estou bem na fita. Mas Jesus repreende, ele fala, ou frio, ou quente. A gente percebe que Jesus, ele preferia até estar em companhia dos chamados pecadores da época do que dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram aqueles que pareciam, mas não eram. Era esse morno aqui, sem fervor. E lá em Levíticos 6, não precisa abrir, no versículo 13, a palavra fala, o fogo arderá continuamente no altar. Pentecostal fala muito de fogo, né, Moisés? Aleluia! Amados, mas precisa arder em nós realmente o fogo continuamente. Hoje nós somos o altar, hoje nós somos o sacrifício vivo. E esse fogo precisa arder continuamente. Amém, amados? A gente não pode se deixar esfriar. Esses dias eu vi um pastor falando, amados, eu não sou responsável por te manter avivado. Porque se você não se dedica na oração e na palavra, não tem o que eu faça que vai te manter avivado. Aí a gente joga para o pastor ou para os ministros a responsabilidade, não, tem que trazer aquela palavra. Tem que, ai, a palavra não foi boa, a palavra... Não, eu preciso manter o fogo ardendo continuamente na minha vida.
Amém? Sem palavra, sem oração, amados, não, esse fogo apaga. Esse fogo apaga. Congregar faz parte, se dedicar na adoração, amém? E assim a gente mantém essa chama acesa. Versículo 17, a gente vai ver Jesus revelando a verdadeira condição dessa igreja. Aí ele fala: porquanto dizes, Laodiceia dizia de si própria, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Aí Jesus fala: não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu estava lendo num livro que a única coisa boa que Laodiceia tinha era a sua autoimagem. Ela achava que ela era boa. Mas Jesus revela uma igreja cega quanto à sua real condição. Uma igreja com uma autoimagem totalmente distorcida a respeito de si própria. Uma igreja materialista, cujos valores eram os mesmos da cidade. Uma igreja autossatisfeita consigo mesmo. Não tenho falta de nada. Amados, não tem coisa pior do que a gente estacionar e a gente achar que está bem na fita. Eu já estou legal. Eu falo, acho assim, que a hora que um crente acha que ele já está muito legal com Deus, amado, abre o olho, porque está na beira do precipício. Então aqui a gente tem uma igreja assim, que se achava tal. A gente viu que essa era uma cidade muito rica. Muito rica. E essa cidade era tão rica, que uma vez ela passou por um terremoto, e ela se reconstruiu com os recursos próprios, sem pedir ajuda ao imperador. Coisa que fazia parte do império, as cidades pediam recurso, porque era muito rica. E isso contaminou essa igreja. Aqui a gente não vê falando de perseguição, a gente não vê de falsas doutrinas no meio da igreja, mas era o quê? Uma igreja com uma autoimagem distorcida e rica. Então, quais eram os valores dessa igreja? Os mesmos da onde ela estava inserida. Quem era importante? Quem era rico, né? Quem é que não tinha falta de nada? Quem era rico. E aí essa igreja se vinha assim: eu sou rica, estou enriquecida, não tenho falta de nada. Uma igreja, aos olhos de Jesus, ele fala que ela era coitada, carente do poder de Deus, miserável e pobre, não possuía as verdadeiras riquezas do céu, cega, as paixões pelas riquezas cegaram essa igreja, nua, suas vergonhas estavam expostas diante de Deus. Essa era a condição de Laodiceia. Sempre que a palavra fala de vestimenta, de nudez, ela está falando de santidade. E aqui a gente tem uma igreja exposta diante de Deus. E uma igreja que se achava a tal. Por quê? Porque eu já tenho tudo. E diante de Deus, essa igreja, de todas elas aqui, é uma das que ele faz os piores diagnósticos, né? Aí, amados, no versículo 18, Jesus dá 3 conselhos para essa igreja. E o que é lindo é que Jesus ama tanto a sua igreja, que ele, mesmo tendo o poder de chegar e dar ordens, ele fala: eu vou te aconselhar. Como um pai, eu vou te aconselhar. Conselho a gente segue se quiser. Ele não impôs. Mas ele fala aqui no 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, veste brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Lembra que a cidade produzia um colírio, que era famoso no mundo? Pois é, Jesus aqui está aconselhando. Primeira coisa, comprar dele o ouro refinado, as riquezas eternas do céu, aquilo que nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Esse é o ouro que a gente precisa se enriquecer no Senhor. Amém? Vestes brancas, veste de justiça e santidade. Amados, estamos vivendo um tempo que a igreja está perdendo santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amados, e não é
gostoso, não é empolgante falar sobre santidade, ensinar sobre santidade e a gente ter aquela atitude de santidade em meio a tantas coisas ruins. Mas precisamos ser aquela igreja santa e gloriosa que vai se encontrar com o Senhor, amém? Então, vestes de santidade. Cega, aí o Senhor fala, compre colírio, abram os teus olhos espirituais. Uma igreja que se permitiu se cegar pelas paixões. Amados, a gente vive numa sociedade tão consumista, que traz tanta coisa, e a gente se sente obrigado a ter aquelas coisas, porque a gente confunde o ter com o ser. Então, se eu não tenho, eu não sou. Se eu não tenho, eu não sou importante. E aí a gente quer ter, porque se uma pessoa chega na minha casa e a minha TV é uma TV daquela de tubo, não é uma fininha, eu me sinto envergonhada. Poxa, eu tenho que ter a TV fininha, não é? Então eu não tenho Honda, agora tenho Chevette. E aí, eu tenho que ter. E aí, quantos lembram da palavra do semeador? Que há um tipo de semente que cai numa terra e que ela é sufocada por espinhos. E a palavra fala, as paixões e as riquezas sufocam. As paixões pelas riquezas. Sabe, eu tenho que ter. E aí as pessoas abrem mão de congregar. As pessoas abrem mão de estar junto, buscando ao Senhor. Quando a palavra em Hebreus fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns, porque as pessoas precisam ganhar dinheiro. E isso aconteceu com Laodiceia, a ponto dela ficar cega, não enxergar a sua própria condição. Então isso é um risco que a gente corre. E que então a gente tenha realmente os nossos olhos espirituais em todo o tempo abertos para aquilo que o Senhor diz que a gente precisa enxergar. Amém? Que os nossos olhos espirituais estejam abertos o tempo todo. Que haja em nós o tempo todo espírito de sabedoria, de revelação para conhecer o Senhor plenamente e conhecer a sua palavra. Amém? No versículo 19, a gente vai ver Jesus revelando o seu amor pela igreja. Ele fala: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Jesus sempre, amados, sempre dá a oportunidade do arrependimento. Porque Ele ama a igreja. Enquanto há esse tempo aqui na terra, há tempo de arrependimento. Há tempo. E que vem, amados, e que realmente é algo que a gente pode começar a clamar. A gente não precisa se acomodar. E a gente pode começar a levantar clamor pelas igrejas de Jesus. Porque senão a gente fica com os olhos só aqui. A nossa igreja precisa ser santa, a nossa igreja precisa ser perseverante na palavra. Mas, amados, toda a igreja de Cristo precisa disso. E a gente pode clamar que venha um avivamento de arrependimento na igreja de Cristo. Que o Senhor avive a sua igreja, avive a sua obra. Amém? Porque, amados, nós só temos a ganhar. Se grandes igrejas, se igrejas ricas, se voltarem mesmo para o Senhor, voltarem para a palavra, voltarem para o genuíno evangelho e realmente amar as vidas. Amados, aí sim a gente vai ver o mundo sendo impactado. Amém? Então a gente pode clamar ao Senhor por isso. E no versículo 20, a gente vê Jesus falando algo aqui que é muito triste. Porque Jesus fala que Ele está à porta. Ou seja, Jesus estava do lado de fora dessa igreja. A gente usa isso aqui para evangelismo e não tem nenhum problema, porque Jesus bate a porta do seu coração. Tem até uma musiquinha que Ele está batendo a porta do seu coração, eu esqueci como é que era. Mas aqui Jesus está batendo na porta de uma igreja. Jesus estava do lado de fora. O que estava dentro dessa igreja? As riquezas, a pompa, mas o Cristo,
A essência estava do lado de fora batendo. E ainda assim, ele fala: eu estou esperando que alguém abra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus estava batendo a porta da igreja, chamando, convidando essa igreja para ter comunhão com ele. Uma das coisas, amados, que faz com que a gente perca o fervor é a falta de comunhão com o Senhor. Porque se sentar à mesa é ter comunhão. E eu acho tão interessante que ele não fala: vem sentar aqui na minha mesa. Não, eu quero entrar e sentar com você na sua mesa. Era o que Jesus estava falando ali. Jesus estava falando: se você ouvir a minha voz, amados, o Espírito Santo está falando. Ele não parou de falar e ele continua falando. E o Senhor está esperando que ouçam a sua voz. O Senhor está falando para a sua igreja: eu venho sem demora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Amém? Eu estou batendo na porta. O Espírito Santo está falando, amados. Porque às vezes a gente olha e fala: gente, mas como é que pode? O Espírito está falando. E um dia a pastora Cristiane falou que estava orando a respeito de uma pessoa, e eu achei interessante que ela falou assim: que o Espírito Santo ache espaço no coração dessa pessoa para poder falar e essa pessoa ouvir. Eu falei: é verdade. Porque ele não para de falar. A gente pode parar de ouvir, mas ele não para de falar. E o Espírito Santo continua falando à sua igreja. E como sempre ele encerra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que a gente realmente possa ter os olhos espirituais abertos, um autoconceito de nós mesmos segundo aquilo que Cristo fala de nós, né? Como a palavra fala: não pense de você além do que convém. Mas, amados, a palavra de Deus, ela é um espelho para a nossa vida. Na palavra a gente sabe se a gente está andando em santidade, se a gente está agradando ao Senhor. O Espírito Santo dentro de nós, ele nos revela. Sabe, a gente costuma falar que dentro de nós é como se nós tivéssemos um sinal de trânsito, que tem a luz vermelha, a luz amarela e a luz verde. Se acender a luz amarela, presta atenção. Se acender a luz vermelha, não avance. Mas se acender a luz verde, amado, vamos em frente. Amém? O Espírito Santo faz isso conosco. Eu vou passar muito rapidamente o resumo das 7 igrejas. Então vamos lá. Éfeso, uma igreja trabalhadora, zelosa pela doutrina, mas perdeu o primeiro amor. Esmirna, pobre para o mundo, mas rica para Deus. Uma igreja perseguida, fiel até a morte. Pérgamo, mantinha a fé, não negava Jesus, mas estava sendo seduzida pelo mundanismo. Tiatira tinha obras, amor, perseverança, resultados, fé, mas se perdendo em falsas doutrinas. Sardes tinha nome e fama, mas estava morta espiritualmente. Filadélfia, pouca força, mas diante de grandes oportunidades. Laodiceia considerava-se autossuficiente, mas era pobre, cega e nua, uma igreja sem fervor espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra, amados, sirva para nós, para que a gente se mantenha sempre com fogo aceso no altar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.